equações equivalentes, certo? Antes que a gente vá para a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal, no Talbox, e no final também você dê um gostei aí para nossas aulas. Equações equivalentes, certo? Antes que a gente vá para equações equivalentes, você deve entender o quê? O que seria uma equação? Como a gente está falando de equações do primeiro grau, ou seja, o índicezinho é elevado a 1, ou ele não vai existir em cima da incógnita, certo? E você vai ter no meio, para ser equação, você vai ter a igualdade, números antes da igualdade e números depois da igualdade, certo? A igualdade vai definir o primeiro e o segundo membro, certo? Outra coisa, a equação do primeiro grau vai exigir que você reconheça a incógnita, ou seja, aquela letra que está contida aí nessa expressão, que é chamada de também expressão algébrica, porque vai ter números e letras. Então, isso é o resumo do que seria uma equação. Agora a gente vai compreender o que seria uma equação equivalente, ou seja, aquelas equações que você vai comprovar que um lado é igual ao outro, ou uma equação é igual a outra, certo? Como a gente vai ver agora. A primeira referência à equação de que se tem notícia consta do papiro de Haile, um documento do Egito mais antigo que é a matemática. Os egípcios não utilizavam notação algébrica atual, e os métodos de solução de uma equação eram complexos e cansativos. Ou seja, os matemáticos dessa época, eles não usavam a solução, ou seja, os cálculos que a gente usa hoje. Eles precisavam do quê? Demonstrar de forma geométrica o porquê dessa determinada solução. Hoje nós já usamos nesses determinados métodos que não levam a uma solução mais rápida. Os gregos resolviam as equações usando a geometria. Já na obra Os Elementos de Euclides de Alexandria, encontramos soluções geométricas das equações. Foram os árabes que, cultivando a matemática dos gregos, promoveram um acentuado progresso na resolução das equações. Nesse estudo, os árabes destacam seu trabalho de Al-Hamed, do século XIX, que resolveu e discutiu equações de vários tipos. Ou seja, era muito mais complicado resolver uma equação e, consequentemente, comparar uma equação com a outra, ou seja, dizer se ela é ou não equivalente. Então, ao longo da história, o pai da geometria Euclides procurou demonstrar de forma mais simplista do como resolver equações. Então, se ele usava a geometria, e hoje a gente usa o quê? Os números indo-arábicos, ou seja, foram os árabes que então destinaram a resolução mais prática das equações. Euclides de Alexandria viveu por volta de 300 anos antes de Cristo e participou da escola de Alexandria. Escreveu vários tratados sobre ótica, astronomia, música e mecânica. Euclides é conhecido por ter sistematizado o conhecimento da geometria, como a gente já comentou ainda há pouco. Como reconhecer equações equivalentes? Se você já compreendeu que uma equação vai ter uma letra, que eu chamo de incógnita, vai ter uma igualdade, vai ter números antes da igualdade e números depois da igualdade, se você já entendeu isso, hoje a gente vai compreender o que é uma equação equivalente. O que seria uma equação equivalente? Um número pode ser representado de diferentes modos, como por exemplo, 3 elevado a 2, quanto é 3 vezes 3? 3 repetido duas vezes, ou seja, 3 vezes 3, 9. 2 elevado a 3, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, mais 1 dá 9. Então, 3 elevado a 2 dá 9, 2 elevado a 3 mais 1 também dá 9. 5 ao quadrado, ou 5 vezes 5, 25, e 4 vezes 4 dá 16. 25 menos 16 dá também 9. Então, 9, 9 e 9. 18 dividido para 2 também deu 9. 6 mais 3, 9. 10 menos 1, 9. Então, você notou que as formas da gente
expressar um mesmo número pode ser de variantes formas, certo? Então, a maneira mais simplista, né, de você escrever o número 9 é escrevendo o próprio algarismo que tem valor absoluto, no caso 9, certo? Mas todas essas formas que a gente estudou anteriormente aqui, dá também como resultado 9. Fato semelhante ocorre com as equações. Observe as equações sempre. O universo, né, sempre no conjunto dos racionais. Então, se eu tenho essa equação x mais 3 igual a 10, outra equação x igual a 10 menos 3, e a outra x igual a 7, se eu resolver essa equação, vai dar 7. Como é que eu farei? Eu vou deixar o x, vou levar o 3 do sinal inverso, então 10 menos 3 dá 7. Então, x aqui é 7. Da mesma forma que 10 menos 3 dá 7. E aqui já está dizendo que x é 7. Ou seja, essa equação e essa equação possuem a mesma quantidade. Ou seja, quanto é? 7. A raiz ou solução dessas três equações é 7. Assim, essas equações são chamadas equivalentes. Quando eu tenho um mesmo valor, sempre o mesmo valor, então essas três equações, por exemplo, são chamadas equivalentes, ou seja, elas possuem o mesmo resultado. O modo mais simples de representar essa equação é óbvio que você já me disse que x é igual a 7. Entre a primeira, a segunda e a terceira equação, a mais simples é a terceira, que já dá 1x é igual a 7. Em um mesmo conjunto universo, duas ou mais equações que apresentam a mesma raiz ou solução são determinadas equações equivalentes. Então, você já entendeu que toda vez que você resolver determinadas equações, várias equações, e o resultado for sempre o mesmo, se o resultado for mesmo, sempre o mesmo valor, você está equiparando as expressões, no caso, equações, certo? E elas são chamadas equações equivalentes. Escreveu uma equação equivalente a uma equação dada. Então, podemos escrever uma equação equivalente a uma equação dada por meio de algumas transformações baseadas nos princípios de equivalência e igualdade. Então, aí, o primeiro princípio, se eu disse se A é igual a B, então A mais C é igual a B mais C. O que é que está sendo dado? Está dando um valor, que eu disse que é A, outro valor que eu disse que é B, e A é adicionado a um terceiro valor que eu chamo de C. Se ele adicionou um C no primeiro, antes da igualdade, ele vai adicionar um C depois da igualdade. Ou seja, se eu tenho um número 2 é igual a 2. Então, se eu adicionar 2 mais 1 antes da igualdade, eu vou adicionar 2 mais 1 depois da igualdade. Ou seja, eu estou introduzindo um número tanto no primeiro como no segundo membro. Porque ele está dizendo o quê? Que A é igual a B. Se eu adicionar 1 antes da igualdade, eu vou adicionar 1 depois da igualdade. Quando eu faço isso, o princípio é chamado aditivo. É chamado princípio aditivo porque justamente já está dizendo a palavra. Eu estou adicionando um valor, tanto no primeiro membro como no segundo membro. Certo? Se eu adicionar 10 no primeiro membro, vou adicionar 10 no segundo membro. Porque ele está dizendo que um mesmo valor, uma coisa é igual a outra. Por isso que é chamado princípio aditivo. Outra coisa, se A é igual a B, então A vezes um outro número, que eu chamo de C, é igual a B vezes esse mesmo número. A diferença do primeiro princípio para o segundo, que o primeiro, o aditivo, ele fazia a soma. E o segundo, ele está multiplicando. Eu tenho um número que é igual ao outro, e eu vou multiplicar um valor, tanto nesse primeiro número como no segundo número, certo? Esse princípio é chamado multiplicativo. Como a gente vai ver aí nos exemplos. Veja o que fizemos. Então, eu tenho uma equação x mais 3 igual a 8. A equação dada com a solução é 5. É 5 porque se você trouxer o 3 para o segundo membro, você vai ter 8 menos 3, que realmente dá 5.
Ele fez o quê? Prosseguindo. Eu não tinha x mais 3 igual a 8? Agora ele tem x mais 3 mais 1. Foi introduzido, ou seja, adicionado um valor que no caso é 1. E no segundo membro também eu só tinha 8, agora eu tenho 8 mais 1. A mesma quantidade que foi adicionada no primeiro membro, que é o número antes da vírgula, antes da igualdade, eu também vou adicionar após a igualdade, somando um ao dois membros da equação. Eu estou praticando o princípio aditivo, que eu estou adicionando um valor que no caso é 1. Na outra equação, x mais 4 igual a 9. Por que ficou x mais 4 igual a 9? Porque x, 3 mais 1 dá 4 e 8 mais 1 dá 9. Então, formou essa outra equação, que é chamada equação equivalente. Porque 9 tirando 4 também dá 5. Esse valor 5 é igual ao primeiro valor 5, então elas sim são equações equivalentes. Se retirarmos 3 unidades da quantidade inicial de cada prato e da balança, teremos. Então, eu tenho um valor x e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, aqui, se esse lado é 5, para ele ser equivalente, você observa que a balança está equilibrada. Se está equilibrada, os dois pratos possuem a mesma quantidade. Então, se esse lado eu tenho um 5, o outro lado deverá ser quanto? 5 também. Então, veja o que fizemos. Da mesma forma, x mais 3 igual a 8, né? Que o resultado é assim, como foi explicado. X mais 3 mais, no caso aqui, ele está retirando menos 3 aqui do primeiro membro. Então, também ele vai retirar 3 do segundo membro, que ele introduziu menos 3 antes da igualdade e depois da igualdade. Então, 3 menos 3 vai dar 0. 8 menos 3 também dará 5. E você já observou que esse resultado é igual ao primeiro resultado, então elas são equivalentes. E o seu resultado dará a mesma coisa assim. As equações x mais 3 igual a 8 e x igual a 5, x mais 3 igual a 8, x mais 3 igual a 8 e x igual a 5 são equivalentes porque elas possuem as mesmas quantidades como resultado. Qual é o resultado da primeira? 5. Qual é o resultado da segunda? Também é 5. Então, elas são equivalentes. Um mesmo número ao dois membros dessa equação, ou seja, se ela adicionou um número no primeiro, vai também adicionar no segundo. Quando isso ocorre, o princípio é o aditivo, que você já entendeu. Quando eu tenho uma equação, que eu tenho no meio uma igualdade, eu tenho o primeiro membro e eu tenho o segundo membro depois da igualdade. A mesma quantidade que eu adicionar no primeiro membro, eu devo adicionar no segundo, para que a intenção de equilíbrio fique igual. Essa é a ideia de equações equivalentes usando o princípio da aditivo, né? Que você já aprendeu que aditivo vai ser adicionado. Agora a gente vai entender como princípio, princípio de igualdade, o multiplicativo. Então, se você multiplicar ou dividir os membros de uma mesma equação, sempre vai dar o resultado zero. Então, obtém-se sempre para se colocar em equilíbrio, a gente tanto vai multiplicar ou dividir o primeiro membro e o segundo membro pelo mesmo valor. Então, ele vai dar um exemplo. Se dividirmos ambos os membros da equação, então eu tenho a equação 2x igual a 20. Se eu dividir 2 por 2 vai dar x e 20 para 2 vai dar 10. Então, agora a equação que eu tinha 2x igual a 20, eu tenho x igual a 10. Porque eu dividi 2 para 2 e 20 para 2, então resultou x igual a 10. Certo? Então, o resultado aqui dessa equação é 10, porque ele está dizendo que 1x é 10. Outro exemplo, determine uma equação equivalente que eu tenho y dividido para 5 igual a 8. Com termos mais simples, o conjunto universo aqui também é um conjunto dos racionais. Então, eu tenho y igual a y dividido para 5 igual a 8.
Eu vou multiplicar um número no primeiro membro, que no caso está multiplicando 5, e também no segundo membro está sendo multiplicado 5. Então, eu vou dividir 5 para 5 vai ser 1, fica só y. 8 vezes 5 dá 40. Assim, o conjunto verdade, o resultado dá 40, certo? Aqui é o método do princípio multiplicativo, onde você multiplica ou divide o primeiro e o segundo membro pelo mesmo valor, para que dê a ideia de equilíbrio e, consequentemente, as equações forem equivalentes. Duas equações são equivalentes se elas possuírem a mesma solução. Então, você já entendeu que se eu tiver equações diferentes e tiver resultados iguais, eu tenho equações equivalentes, como a gente vai ver nos nossos exemplos agora. Eu tenho 2 que multiplica x menos 7 igual a x menos 3. E eu tenho 3 que multiplica x menos 8 igual a 2x, 2 que multiplica x menos 4. Então, eu vou resolver a equação. Como é que eu vou resolver a equação? Eu vou deixar de um lado números que possuem incógnitas e do outro lado números que possuem apenas valores, ou seja, números sem letras. Então, eu vou deixar já 2x, o x desse lado eu vou subtrair x menos x, vai dar 0. E vou adicionar no primeiro membro um x negativo, né? Que eu vou levar esse positivo ficou negativo. Então, eu tenho 2x, esse x que estava positivo ficou negativo. O menos 3 já está depois da igualdade. E vou levar o 7 para o sinal trocado, se ele está menos, ficou mais. Certo? Então, 2 tirando 1 vai ser 1, 7 tirando 3 vai ser 4. Então, o resultado dessa equação é 4. A segunda, do mesmo jeito, eu tenho 3x, vou levar o 2x para o sinal trocado, se estava positivo, ficou negativo. O menos 4 já está depois da igualdade. E 8 vai para o segundo membro, para o sinal trocado, então fica mais 8. 3 tirando 2 fica 1, 8 tirando 4 fica 4. Então, você verificou que a primeira equação e a segunda equação possuem os mesmos valores. Quando isso acontece, a equação é chamada equivalente. É claro que antes você já testou que ela seria uma equação. Por quê? Porque tem igualdade, tem incógnitas, tem primeiro membro, que é números e letras, tem segundo membro, que pode ser número ou letras também, do mesmo jeito. Se já deu a ideia de equação, você vai verificar se os resultados dessa equação são iguais. Se forem iguais, sim, elas são equivalentes. Certo? O princípio aditivo é quando você introduz um valor no primeiro membro, somando, e no segundo membro do mesmo jeito. Se você for fazer subtração, ou seja, retirar números, vai ser do mesmo jeito. Eu vou colocar um número negativo no primeiro e no segundo para que se fique equilibrado. E o número, aliás, o princípio multiplicativo, você multiplica um valor no primeiro membro e no mesmo valor no segundo membro, para que os dois membros fiquem também equilibrados. Certo? Essa foi a nossa aula sobre equações equivalentes. Espero que eu tenha ajudado você a tirar suas dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Talvox, e até a nossa próxima aula.